Ele saiu levando a porta atrás de si, e naquele único movimento, o mundo que eu conhecia desapareceu. Boa sorte sem mim, ele gritou do lado de fora, como se fosse um adeus qualquer, e não a sentença de morte de nosso casamento. Eu fiquei parada, com o coração acelerado, a mão trêmula entre as folhas amareladas de documentos. O cheiro do café, amargo e forte, preenchia a cozinha, mas eu nem percebi. Meu estômago se apertou. Sentei-me à mesa, cercada por pilhas de papéis, contas, recibos, documentos que sempre deixara para depois. Era para ser um sábado comum. Eu havia até separado as apostilas para os meus alunos. Mas agora, tudo parecia uma piada de mau gosto. Minhas mãos tremiam enquanto eu folheava os registros, os olhos rápidos caçando algo que pudesse me fazer acreditar que aquilo não era real. Então, o que eu não esperava aconteceu. Ao olhar uma página perdida, percebi que o prédio onde morávamos, o mesmo em que passei por tantas coisas, daquele dia feliz em que nos... O som do elevador quebrando o silêncio me fez levantar a cabeça. Olhei pela janela e lá estava o vizinho, um homem de aparência gentil, que sempre me cumprimentava ao passar. Ele parecia estar prestando atenção em mim, parado, com uma expressão tensa. Ele notou que Miguel havia saído. Eu nunca tinha curiosidade em saber sobre ele. Havia apenas um respeito silencioso. Mas algo na sua expressão agora me deixou inquieta. Por que estava ali, tão envolvido na minha vida? Lembrei de dias sem fim, às vezes que conversamos sobre trivialidades, mas jamais sobre problemas. Uma sensação de desconforto cresceu em mim. Era como se, de alguma forma, ele soubesse de algo que eu não sabia. Meu coração começou a bater descompassado, enquanto os ecos dos meus pensamentos competiam por atenção. A porta da varanda rangeram e o vento frio penetrou no ambiente, trazendo uma brisa que gelou meu corpo. O vizinho afrouxou a gravata, assumindo uma postura mais casual, mas a ansiedade em seu olhar Tudo estava em risco, minha identidade, meu lar e agora até mesmo a simples convivência com aqueles que estavam à volta. A sensação de estar sozinha em um mar de incertezas era esmagadora. Olhei novamente para o vizinho. Ele se virou como se sentisse meu olhar sobre ele. E um sorriso estranho passou por seu rosto, misto de cumplicidade e segredos. Algo me dizia que ele sabia mais do que estava disposto a admitir. O que ele sabia? Quais segredos alimentavam aquela tensão estranha entre nós? Decisões precisavam ser feitas, mas não podia ser levada apenas pelo medo. Senti um nó na garganta e um lampejo de determinação. Eu precisava descobrir a verdade sobre Miguel, sobre o vizinho e, mais importante, sobre mim mesma. Aqui estava eu, no ponto mais baixo após o que parecia ser uma vida inteira de decisões alheias. Mas havia algo dentro de mim, uma centelha, uma decisão silenciosa que, mesmo não explícita, já começava a se formar. E a pergunta que pairava no ar não era: dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eu não conseguia parar de pensar. A porta que Miguel fechou atrás de si ainda ecoava na minha mente. Era como se ele estivesse levando não apenas as nossas promessas, mas a essência do que fui até aquele momento. Meu nome é Clara, tenho 35 anos e naquele dia que parecia comum, tudo o que construí estava desmoronando diante dos meus olhos. Eu cresci em uma casa simples, cheia de amor e esperança, decorada com as histórias da minha mãe, que sempre dizia que um dia eu teria que escolher entre ser feliz ou estar segura. No fundo, eu sempre pensei que poderia ter os dois, me forme. E por muitos anos, foi exatamente isso, nossas rotinas misturadas, as risadas nas madrugadas, a certeza de que éramos um time. Eu passava horas planejando as aulas, organizando os cadernos coloridos, enquanto ele falava sobre seus planos profissionais. Ouvindo as suas histórias, a sensação de que estava ao lado de um líder me deixava confortável. Mas agora,
Ao olhar para os papéis que se espalhavam pela mesa da cozinha, o que eu via não era isso. Eram dívidas, contas atrasadas, promissórias e aquela casa registrada em meu nome. Meu coração se apertou novamente. Por que nunca pensei sobre isso antes? Miguel sempre pareceu tão seguro, tão no controle, que eu deixei para ele essa responsabilidade. O cheiro do café frio misturava-se ao aroma amargo da desilusão. A cozinha, que antes era um espaço onde preparávamos um jantar romântico nas noites de sábado, agora era apenas um túnel escuro, repleto de incertezas. A mesa estava coberta de oblívio. A única coisa que ainda tentava, e eu me negava a aceitar a pressão. Mas hoje o meu conceito de crescimento estava em jogo. Eu não conhecia o vizinho profundamente, apenas cumprimentos rápidos e sorrisos falsos. Mas agora ele me parecia uma âncora, um enigma que eu precisava resolver. Segurando a xícara do café, estava atenta ao que ele poderia dizer se eu resolvesse puxar uma conversa. A ideia de que ele sabia algo sobre mim, sobre Miguel, me deixava inquieta e confusa. O mundo parecia pequeno e eu, uma mulher adulta e educada, me sentia como uma garotinha perdida em uma sala cheia de adultos. A rotina do meu dia estava prestes a mudar drasticamente. No lugar de planejar aulas sobre literatura infanto-juvenil, eu me via agora pensando em planos de sobrevivência. Eu começava a me dar conta que nunca pedi a Miguel para dividir a carga. Por que ele deveria ser o único a ter os sonhos controlados? Comecei a visualizar minha vida sem ele. Como seria, novamente, preparar uma refeição para mim sozinha, sem Aki? O que ele sabia? Fui tomada por um impulso de gritar. Oi, você tá bem? Ele arregalou os olhos, como se tivesse sido pego em uma ação obscura. Um sorriso nervoso apareceu em seu rosto novamente, e ele balançou a cabeça. E por um segundo, pensei que ele quisesse me contar algo, algo importante, mas ele apenas se afastou, como se estivesse se recolhendo. Eu sabia que era hora de agir. Uma mudança havia se instaurado dentro de mim. Porém, ao mesmo tempo, havia um profundo mistério esperando para ser descoberto. Não só sobre Miguel e suas mentiras, mas também sobre o que eu guardava no fundo de mim. O que realmente me fazia levantar da cama todas as manhãs? A partir daquele momento, eu não poderia mais viver à sombra dos outros. Algo tinha que mudar, e o primeiro passo seria entender o que realmente estava em jogo ali. As perguntas eram muitas, mas a mais importante era: eu realmente conhecia Miguel ou seria apenas uma ilusão, uma projeção do que eu desejava ter ao meu? Com o coração acelerado, eu olhei novamente pela janela. O sol estava se pondo, pintando céu de rosa e laranja. Eu sabia que a noite que se aproximava era apenas o começo de uma longa jornada pela verdade, não somente sobre Miguel, mas sobre mim mesma. O medo e a empolgação coexistiam. O que eu descobriria sobre esse vizinho que parecia saber mais do que deveria? A resposta estava mais perto do que eu imaginava. Era uma manhã ensolarada quando acordei, mas a luz do sol não parecia suficiente para iluminar meu coração. O aroma de café fresco pairava no ar, mas eu estava distante, perdida em pensamentos que se afunilavam para a ausência de Miguel. Me lembrei de como ele costumava preparar o café para mim, invariavelmente com um toque de canela, alegando que era para dar um sabor especial, mas que, na verdade, mostrava o quanto ele se importava. Eu amava esse cuidado, esse pequeno gesto que tornava as manhãs mais suaves. Agora o que parecia doce, agora era amargo. Ele sempre... A rotina, que antes era cheia de risadas e aconchego, se tornou um desempenho ensaiado. Conversas sobre contas e despesas começaram a substituir os momentos de ternura, e aos poucos, os olhares que trocávamos deixaram de ter aquele brilho contagiante. Lembro de um dia específico, quando nós dois estávamos na sala fazendo uma pequena reforma. Miguel se agachou para fixar uma prateleira e, por um instante, meu coração se encheu de amor. Mas logo depois, ele soltou uma piada sobre a poeira que estava se acumulando, uma piada que não teve graça para mim. Eu ri porque era esperado, mas algo dentro de mim se quebrou naquele instante. Eu percebi que estava me tornando uma espectadora da minha própria vida.
e isso me deixou com um nó no estômago. O tempo passou, e perceber isso foi mais doloroso do que eu gostaria de admitir. As discussões começaram a surgir, coisas pequenas se transformando em grandes desentendimentos. Um dia, eu mencionei a falta de apoio dele na escola, no que ele. Eu me deitava ao lado dele, esperando que ele falasse. Mas o que ouvia eram os sons da cidade, gritos distantes, e a respiração dele em um ritmo monótono. O que aconteceu com a paixão? O que aconteceu com as conversas até tarde, rindo e planejando o futuro? Me pegava pensando em quantas vezes tinha deixado de lado as minhas próprias necessidades para manter a paz. Pensei em como era fácil admirar as pequenas coisas. Ele sempre comentava sobre o meu novo vestido ou a forma como eu prendia o cabelo, fazendo elogios que me faziam sentir amada. Mas que bom seria se eu pudesse sentir o mesmo entusiasmo por tudo que estava acontecendo entre nós agora. Eu desejava que ele notasse as noites em claro, as preocupações que insistiam em se instalar na minha mente, como uma sombra persistente. Um dia, enquanto organizava os documentos financeiros, vi uma conta que estava atrasada. A sensação de abandono veio como um soco no estômago. Mas quando fui falar com Miguel sobre isso, ele simplesmente... O que mais me incomodava era o nosso vizinho. Um homem gentil que sempre me cumprimentava, mas que eu nunca realmente conheci. Ele parecia mais presente em nossas vidas do que qualquer outro, como uma sombra em cada lado da minha insegurança. Sua presença se tornou um eco em minhas lembranças e um fio que me ligava à minha realidade frágil. Ele estava por perto quando as coisas estavam bem, e eu me pergunto se ele também notava quando as coisas começaram a desmoronar. Eu e Miguel deixamos de nos convidar para as reuniões do condomínio, as pequenas festas de aniversário, os jantares, tudo isso se perdeu. O vizinho continuava a insistir, mas acabamos por nos distanciar. E quando olhei para aquele homem no corredor, vi um abismo entre nós e a simplicidade que um sorriso poderia criar. E se ele soubesse de algo que eu não sabia? O que ele pensava das minhas dificuldades? Será que ele percebia a minha luta interna? Numa noite chuvosa, quando uma tempestade assolou a cidade e nos. Você não tem crescido sozinho o suficiente? Aquelas palavras doeram mais do que eu esperava. A verdade é que eu não sabia fazer escolhas sem a aprovação dele. Sempre procurei seu olhar positivo antes de decidir. Ser vista como alguém que não sabia o que fazer da própria vida se tornou uma dor constante. Eu não queria ser a mulher que deixou a vida passar, a mulher que ficou paralisada pela rotina. O medo começou a se transformar em raiva e, eventualmente, me deixei ser analisada por isso. Lembro que em uma conversa leve entre amigos, uma amiga disse que eu deveria fazer algo de que realmente gostasse, sem pensar em Miguel. Era uma sugestão simples, mas me fez refletir. Por que eu não fazia isso? Por que deixei que ele definisse minha felicidade? E assim, a dúvida começou a me perseguir. O que verdadeiramente sabia sobre Miguel? O que havia por trás de seus sorrisos de encantador? A resposta parecia tão perto e, ao mesmo tempo, distante. Comecei a sentir que havia um mar. Meu telefone vibrou ao lado e vi uma mensagem não lida. Era do meu amigo. Oi, Clara. O que você está fazendo hoje? Vamos nos encontrar? A mensagem era simples, mas a ideia de sair e me distrair parecia tão tentadora. Um impulso de agir surgiu em mim e uma pergunta me consumia. O que se escondia por trás de todas aquelas mensagens não lidas? Por que eu hesitava em buscar respostas? Eu estava de pé na janela, observando o sol se pôr. Mas a beleza do momento me parecia distante. O céu estava tingido de laranja e rosa, mas eu me sentia mais cinza do que nunca. Lembrei da conversa com meu amigo que me convidou para sair. Talvez eu devesse me encontrar com ele, pensei, mas o peso no peito me paralisava. Como eu poderia me divertir quando a minha vida estava uma bagunça? Eu me virei e olhei para a mesa da cozinha. As pilhas de papéis ainda ali, como uma lembrança constante das frustrações. As contas que se acumulavam pareciam ecoar em meu cérebro. A verdade era que não sei. O cheiro forte do café subia pela cozinha e, por um momento, me lembrou das nossas manhãs, quando ele preparava a minha dose diária de ânimo.
Lembro como seu toque na minha mão era sempre suave e caloroso. Fazia tanto tempo que não sentia isso. As horas passavam e eu percebia cada vez mais que nossa conexão estava fraquejando. Peguei o celular e olhei para a tela. Uma mensagem havia chegado. Minha amiga perguntava se eu queria ir ao cinema. Um convite tentador, mas a resposta ficou presa na minha garganta. Olhei ao redor, como se o próprio ambiente estivesse me obrigando a me decidir. O que eu faria? Caminhar para fora dessa bolha ou permanecer aqui, encurralada pelos meus próprios medos? Desisti de olhar para o celular por um momento e voltei à cozinha. Comecei a arrumar as coisas, jogando fora papéis velhos e contas já pagas. Cada movimento parecia trazer de volta à mente outra lembrança de Miguel, e a dor de sua ausência apenas aumentava. Uma parte de mim queria chorar. Ele passava mais tempo no trabalho, sempre tinha uma reunião ou um compromisso. E quando estava em casa, sua atenção estava completamente voltada ao celular. Olhava as mensagens com uma intensidade que me deixava inquieta. Havia algo em seu olhar que não se encaixava mais. Meu peito se apertou simplesmente ao me lembrar da expressão distante que ele usava quando eu falava sobre meu dia. Uma memória específica cruzou minha mente como um flash. Uma noite em que ele recebeu uma chamada à meia-noite. Fui acordada por seu tom de voz, baixo e hesitante, e por um momento eu pensei em perguntar a quem ele estava falando, mas a voz ficou presa na minha garganta. E na manhã seguinte, ele apenas disse que era trabalho. Era uma resposta vazia, mas naquele momento eu não consegui desconfiar. Agora, essa mesma cena me assombrava. Por que eu não vi os sinais antes? A pressão aumentava toda vez que algo assim surgia. Uma mensagem estranha no celular, um olhar furtivo, uma discussão que Ele está mais distante porque está cansado? Seria o trabalho? As perguntas se multiplicavam, mas as respostas itens se escondiam atrás de um muro invisível. Lembro de uma briga que tivemos sobre algo tão insignificante. Eu só queria que ele me olhasse nos olhos, como fazia antes. E ao invés disso, foi como se ele estivesse apenas ouvindo, mas não escutando. Ele simplesmente disse que eu estava exagerando. As discussões tornaram-se silenciosas. A raiva ficou acumulada em nós. Ele se fechava em seu mundo e eu permanecia aqui, tentando decifrar o que havia ido tão mal. Já não havia mais risos durante jantares românticos. O que antes era comida compartilhada, agora era um silenciar café-corpo. Eu me sentia derrotada, como se a vida que vivíamos fosse uma representação de uma peça mal ensaiada. O que era para ser meu lar, agora se tornara uma cena de desespero. Uma noite, enquanto ele estava no sofá, assistindo televisão, notei um recado no celular dele que piscou na tela. ... Mas a curiosidade era mais forte. A mensagem dizia: "Desculpe, não posso hoje. Vamos nos encontrar amanhã?" Não acreditei no que vi. Eu me senti como se o chão tivesse sumido sob meus pés. O que isso significava? Um nó se formou na minha garganta. Eu queria acreditar que era algo inofensivo, mas não conseguia. Minha mente disparou em 1000 direções. O que eu deveria fazer? Fui tomada pela vontade de explodir, de confrontá-lo, mas algo me segurava. O medo de perder o que já estava prestes a desmoronar. Fechei o celular rapidamente, sentindo como se as paredes estivessem se fechando em mim. A raiva se mesclava à dor, mas eu sabia que precisava de mais informações. O que estava acontecendo com Miguel? Algo dentro de mim dizia que estava perto de descobrir. Mas como? Como eu poderia ter certeza? De repente, senti que estava perdida em um labirinto das minhas próprias inseguranças. Eu sabia que precisava agir. Era a hora de encontrar as respostas, mesmo que me encarasse com os piores medos. Olhei para o celular aperto em minha mão e percebi que não podia mais me esconder. Decidi que uma conversa era necessária, mas a ideia de confrontá-lo me deixava tensa. Como eu poderia fazer isso? E se ele negasse tudo? E se ele me dissesse que eu estava louca por sentir tudo isso? O frio se espalhou pelo meu corpo. Levantei, determinada.
Decidi que conversaria com ele naquela noite. Eu não iria deixar isso passar batido. E se ele merecia uma segunda oportunidade? Ou se eu era a única que estava confundida com os sinais? As perguntas não paravam de girar. E ao mesmo tempo, o sinal de alerta dentro de mim chamava atenção para algo muito maior acontecendo à minha volta. Quando menos esperava, um novo som me tirou dos meus pensamentos. Um barulho alto vindo do corredor. Era o vizinho de quem sempre falava com um sorriso cordial. Ele estava discutindo com alguém. O tom da voz era elevado. Eu não conseguia entender as palavras exatas, mas a intensidade da briga atraiu minha atenção. O som me fez sentir como se estivesse em um filme de tensão. Dúvidas, inseguranças e anseios estavam em cena, e tudo ao meu redor estava se intensificando. Era como se o universo estivesse conspirando para me lembrar que tudo à minha volta estava em risco. Aquela discussão do vizinho quase me chamou para fora, como um grito que ecoava em mim. Curiosidade e intuição lutavam para ser ouvidas. O que havia naquelas paredes, no ar, na vida dos outros, que por algum motivo eu ainda não sabia? E a pergunta ficou ressoando em mim. O que estava prestes a acontecer? Eu precisava de respostas. E não seriam aquelas que eu poderia ouvir de maneira superficial. Eu tinha que ir fundo e descobrir o que estava realmente acontecendo, não só na vida do vizinho, mas em tudo o que é. Era a hora da revelação. Estava em uma roda de incertezas, e cada segundo parecia esticar como um elástico prestes a romper. O barulho do vizinho discutindo no corredor ainda ecoava nos meus ouvidos. Não conseguia entender as palavras, mas o tom era tão intenso que parecia refletir o caos que se instalava dentro de mim. Eu precisava saber mais. A urgência de descobrir a verdade sobre Miguel e talvez sobre o vizinho pulsava em mim como um tambor, acelerando meu coração. Respirei fundo e decidi que era hora de agir. Coloquei a xícara de café na mesa. O aroma do que antes era reconfortante, agora misturado ao medo. Uma nova determinação brotava dentro de mim. Peguei meu celular e comecei a fazer uma lista mental do que precisava buscar. Provas. Queria evidências, algo que tornasse tudo claro. Uma mensagem, uma gravação, um documento. Ah, como eu queria ter a coragem de simplesmente olhá-lo nos olhos e questioná-lo. Com um nó na garganta, decidi ir até meu computador. Amém. O rosto de Miguel surgiu na tela, enquanto eu procurava as contas conjuntas, os extratos bancários, que ia ver onde ele tinha estado. Cliquei na pasta de documentos e logo encontrei o que precisava. A conta do banco, as transações recentes. Meus olhos correram pelas linhas e cada número parecia gritar por atenção. E então eu vi. Uma saída de dinheiro, me surpreendendo ao ritmo da minha respiração. Uma quantia significativa. Era uma transferência. E quem era o destinatário? Uma conta em nome de uma mulher. Meu coração disparou. Não acreditei no que via, mas não podia ignorar. Preciso de mais. A adrenalina começava a tomar conta do meu corpo. Virei a tela para o lado, como se isso pudesse esconder a verdade de mim mesma. Mas não adiantou. O nome na tela não saía da minha cabeça. Era a confirmação que eu não queria, mas que esperava encontrar. A cada segundo, mais perguntas surgiam. Quem era essa mulher? O que Miguel estava fazendo com ela? Meu estômago se revirou enquanto eu procurava na internet, digitando o nome. O que me encontraria? A busca foi rápida. Uma conta em redes sociais. Uma foto sorridente. Clara, leve, como ele costumava olhar para mim. Lembro de como eu me sentia segura e amada. Mas agora era tudo tão distante. O sorriso dela queimava em mim uma dor que eu não sabia que existia. Virei-me de volta para a tela do computador, buscando mais informações. O que mais eu conseguiria descobrir? Olhei para as mensagens de Miguel no aplicativo. A maioria se tornava um eco distante, lembranças de uma conexão que se desfazia. Eu precisava de algo mais concreto. Fui preenchendo as lacunas, um pensamento se sobrepondo ao outro. Girei em cima da cadeira com pressa e peguei um bloco de notas e uma caneta. Anotei tudo o que eu sabia, o que havia encontrado. Os números, as datas, os fatos.
Eu estava começando a montar um quebra-cabeça. Uma pequena parte de mim sentia um frio na barriga, mas outra parte florescia com essa nova perspectiva. Eu não seria mais uma coadjuvante na vida de ninguém. Era hora de eu tomar as rédeas. Foi nesse momento que recebi uma notificação do meu celular. Uma mensagem. Era do meu amigo. Ele perguntava como eu estava. O desespero de encontrar a coragem e a firmeza para responder pareceu sufocante. Não poderia deixá-lo perceber o que estava passando. Estou bem, apenas ocupada. Uma mentira simples e fácil de esconder. A verdade era que eu estava prestes a entrar em um labirinto onde não sabia quais portas se abrirão. Terminei de anotar tudo e percebi que não era apenas sobre Miguel ou a mulher. Era sobre mim. O que eu queria de verdade. A ambição tomou conta desse desejo, algo que não percebia antes. Comecei a sentir uma frieza se instalar. Não era o que eu esperava. Era poder. Poder sobre a situação que havia me preso por tanto tempo. Não precisava mais depender dele. O controle estava de volta nas minhas mãos. Não poderia confrontá-lo imediatamente. Não poderia dar a ele a satisfação de saber que eu havia descoberto. Eu precisava ser estratégica. Precisava entender mais, ver onde isso tudo me levaria. A informação era agora minha aliada e deveria ficar oculta por um tempo. Desci as escadas devagar, a consciência do poder que eu havia adquirido começando a se revelar. Quando cheguei ao andar de baixo, vi Miguel na sala de estar, assistindo TV. Ele me olhou e sorriu, um sorriso que não correspondia aos olhos. Um sorriso que não alcançava a verdade por trás da máscara que havia criado. — Como foi seu dia, amor? Perguntei, tentando manter a voz neutra. — Ah, cansativo, ele respondeu. Reuniões o dia inteiro. Aquelas palavras apenas reforçavam minha desestabilização interna. Eu só conseguia sentir, como se não houvesse nada acontecendo. Era um jogo em que ele não fazia ideia de que as cartas estavam sendo distribuídas em outro lugar. Sentei ao lado dele, o silêncio entre nós convertido em uma armadilha. Minha mente corria. Eu estava prestes a fazer algo grande e ele nem sequer sabia. O que ele achava que estava vivendo? Aquela vida suave que parecia tão perfeita, cheia de sorrisos e promessas, agora parecia uma ilusão de um mundo que estava prestes a desmoronar. O relógio marcou a hora. Precisava de uma pausa. Levantei e fui para a cozinha, lavando a louça, pensando em cada passo que daria. Assim que terminei, olhei pela janela e vi meu vizinho novamente. Aquele homem. Havia algo naquele olhar que me fazia sentir que ele via mais de mim do que eu estava disposta a mostrar. O que ele pensava de mim? O que ele sabia? A vida que eu conhecia estava em perigo, mas algo em mim pulsava. Uma vontade silenciosa de desmascarar Miguel. Com um nó na garganta, engoli em seco e retornei para a sala. Miguel estava distraído em seu celular. A agenda estava sendo planejada. Ferramentas de uma nova estratégia sendo construídas em minha cabeça. Olhei para ele e sorri de volta. Ele sorriu de volta sem saber que eu havia entrado em um jogo completamente diferente. Foi nesse instante que decidi. O jogo viraria a meu favor. O vizinho e as verdades escondidas tornariam-se parte disso. O que ele poderia saber? Qualquer decisão agora estaria sob o meu controle. E aquela jornada até a verdade não seria nada fácil. Mas uma coisa eu sabia. Miguel nunca veria o que estava vindo. Ele ainda não percebia que tudo aquilo estava prestes a mexer com o seu mundo. Enquanto pensava sobre isso, uma certeza surgia na mente. Não era apenas sobre o que Miguel havia feito, mas sobre quem eu estava prestes a me tornar. E então, por um momento, uma onda de alívio percorreu meu corpo. A vida não seria a mesma, mas eu também não era mais a mesma. O que viria a seguir? Era o que me deixava ansiosa e empolgada. Meu caminho estava apenas começando, e a noite ainda guardava muitos segredos. Estava sentada na mesa da cozinha, observando o desenho dos raios de sol que entravam pelas janelas. O café esfriava ao meu lado, mas eu não me importava.
A única coisa que eu realmente queria era desvendar a situação que havia me colocado nesse turbilhão de incertezas. Miguel estava lá no sofá, distraído com a televisão, mas eu sabia que em breve ele não seria capaz de me enganar. O plano que começava a tomar forma em minha mente exigia sutileza e determinação. Senti meu coração acelerar ao pensar em tudo o que tinha que fazer. Eu precisava agir. Não podia amar. A primeira coisa que fiz foi entrar nos aplicativos de mensagens. As conversas que antes eram tão felizes agora pareciam um eco distante. Minhas mãos tremiam enquanto eu deslizava pela tela, mas encontrei o que procurava. Prints de mensagens entre Miguel e aquela mulher. Cada uma delas doía como um soco no estômago. Tentei não ficar paralisada. E eu precisava reunir tudo. Era o que Miguel não esperava, que eu estaria atenta. Logo em seguida fui ao meu computador. A tela iluminada parecia me chamar, e eu não hesitei. Pesquisei o nome da mulher, me perdi em fotos, perfis, nada passava despercebido. Havia algo de doentio em investigar dessa forma. Mas a necessidade de resposta se tornava mais forte que qualquer sentimento de culpa. Mais tarde, decidi imprimir as fotos e as mensagens. Para mim, o papel trazia uma sensação de concretude, algo mais palpável do que uma simples imagem na tela. Soprei as mãos, tentando me acalmar. Em meio à agitação, tive a ideia de ajudar a... Peguei as contas, os recibos de viagem e tudo o que parecia incriminar a distância crescente entre nós. Quando terminei, respirei fundo. Agora precisava de aliados. E quem melhor para isso do que minhas amigas mais próximas? Liguei para a Ana, uma amiga que sempre teve um olhar perspicaz sobre relações e, acima de tudo, alguém em quem eu confiava. Expliquei o que estava acontecendo com Miguel. Omiti detalhes para não sobrecarregar, mas a raiva e a dor eram palpáveis na minha voz. Ana, eu não sei o que fazer. Eu só quero entender. Minha voz falhou um pouco, revelando mais vulnerabilidade do que eu desejava. Vem aqui. Precisamos conversar pessoalmente. Vai ser bom para você. A voz dela soou firme e acolhedora. Combinei de ir até a casa dela na manhã seguinte. A ideia de ter alguém ao meu lado me aliviou durante a noite. Mas eu não podia esquecer que Miguel ainda estava ali. Quando a noite chegou e nos sentamos juntos assistindo à televisão, a sensação de que algo não. Fui para a cama mais cedo do que ele, buscando um pouco de paz em meio à confusão que reinava. O sono não vinha. Minha mente girava incessantemente. O que mais eu poderia fazer? E se Miguel descobrisse o que eu estava planejando? Senti um nó na garganta. A ansiedade se mesclou à coragem, e eu sabia que não havia como voltar atrás. A luz da manhã seguinte traria novos desafios. Fui à casa da Ana, nervosa, com as provas na bolsa. Ao chegar, fui recebida com um abraço apertado. Sentamos à mesa e abri meu coração sobre tudo o que estava acontecendo. A cada palavra, sentia que o peso diminuía. Ana escutava atentamente, fazendo perguntas que me ajudavam a refletir. Foi então que começamos a desenvolver estratégias. Você precisa se proteger. Precisamos de um advogado. Vamos marcar uma consulta. Ela disse com firmeza. A ideia de consultar um advogado me apavorou e me aliviou ao mesmo tempo. Nunca pensei que chegaria a esse ponto. Mas agora era como se uma pitada de esperança começasse a surgir. Ana se ofereceu para agendar a consulta e eu aceitei. Era uma decisão importante. Aquele dia começava a parecer menos aterrorizante. Quando voltei para casa, a sensação de estar um passo mais perto de reunir evidências crescia. Mas a vida, seguindo em sua rotina normal, me deixava inquieta. Não poderia deixar que Miguel perceba que algo estava mudando. Ele estava no sofá, assistindo a uma série qualquer, e eu apenas o observei por um momento, antes de me afastar para preparar o jantar. Cada movimento se tornava um ato de prestidigitação. Cozinhar me ocupava e me distraiu pelo menos por um tempo. Enquanto cortava os legumes, não pude deixar de pensar em como naquela cozinha tudo parecia estar mudando. A luz quente começava a preencher os espaços mais frios da casa, enquanto o cheiro de cebolas e alho. A verdade, tentei sorrir e minimizar as coisas, mas por dentro eu me senti um vulcão prestes a entrar em erupção.
Nos dias seguintes, segui a rotina, mas com um objetivo: continuar a reunir provas e me manter um passo à frente. Cada vez que saía para comprar algo, ou mesmo naquele café da esquina, meu olhar sempre se voltava ao celular, à expectativa de um novo sinal. A busca pela verdade me deixava empolgada e, ao mesmo tempo, assustada. O que mais eu descobriria? No dia marcado para consulta com o advogado, as borboletas no meu estômago se multiplicaram. Ana estava ao meu lado, e seu apoio me deixava mais forte. O escritório era elegante, com paredes de vidro e móveis escuros. A advogada parecia calma e atenta. Quando começamos a conversar, minha voz tremia, mas fui me aquietando conforme falava sobre a situação. "Você tem provas?" ela perguntou. Tirei os documentos e prints que tinha coletado. O olhar da advogada se tornou sério. Ela analisou cada página e fez algo. "Precisamos ser estratégicos. Você não está sozinha nisso", ela disse, e o alívio me invadiu. Precisava de alguém em quem confiasse naquele momento. Voltamos para casa com um plano. Eu estava focada. O meu próximo passo seria conversar com mais amigos e familiares sem levantar suspeitas. Assim, buscar apoio emocional e legal. Queria saber se alguém mais tinha alguma informação que pudesse me ajudar. As semanas seguiram e fui me adaptando a essa nova dualidade na minha vida. Miguel estava ao meu lado e eu me tornava uma aliada dele, enquanto preparava cada movimento nos bastidores. Mandei mensagens discretas para algumas amigas e parentes, buscando encorajamento e conselhos. Mas a vida sempre traz surpresas. E numa dessas conversas com uma amiga, recebi um alerta sobre Miguel. Ele havia sido visto saindo com outra mulher. Meu coração disparou. O que isso significava? Meu mundo prestes a desmoronar novamente. Eu sabia que precisava agir, mas naquele instante vi Miguel entrar em casa. Ele tinha uma expressão estranha e percebi que ele estava mais atento. Algo mudava através do ar e a tensão crescia entre nós. Ele se aproximou e o olhar dele parecia conectar-se a mim de uma maneira diferente. Por um instante, um suor frio percorreu minhas costas. O que ele iria dizer? "Clara, eu preciso falar com você." Aquelas palavras caíram como uma bomba e a adrenalina percorria meu corpo. O restante da frase estava em suspense enquanto a realidade se impunha novamente. O que ele queria? E o meu plano? Tudo parecia prestes a mudar. Estava ali, parada no meio da sala, o coração batendo forte, quase saindo pela boca. Miguel me chamou para conversar, e a maneira como ele disse isso fazia o estômago revirar. Um frio na barriga surgiu, e a adrenalina engatilhava meus sentidos. Era como se o mundo ao meu redor tivesse diminuído para aquele pequeno pano de fundo. Um monte de incertezas e aú. O sofá, com suas almofadas dispostas, parecia tão inócuo. Mas ao olhar para ele notei que algo estava diferente. Algo no jeito como ele se apoiava numa das pernas. O ar estava pesado enquanto me dirigia até ele. O que ele queria dizer e o que ele iria fazer a seguir? A mente estava acelerada com a quantidade de coisas que eu tinha descoberto. Era hora de agir. "Clara, precisamos conversar." A voz dele soou tensa, um tom que não era habitual. "Sobre o que, Miguel?" Minha resposta soou mais firme do que eu realmente sentia. Ele hesitou, mas finalmente decidiu prosseguir. Eu estou confuso." Ele começou, mas já pude ver que a forma como escolheu as palavras me dava muito mais dúvidas. O nó na minha garganta começou a se apertar. Meus pensamentos correram, buscando rapidamente um caminho para começar. Era como se eu estivesse prestes a saltar de uma altura inesperada. "Eu também estou confusa, Miguel." Respondi tentando manter a calma. "Você não faz ideia do que eu descobri. O que você realmente tem feito?" Então a imagem da mulher envolvida naquelas mensagens e o que eu tinha, tudo começava a tomar forma. A súbita reclamação do meu estômago tinha me alertado de que a verdade em algum momento teria que vir à tona. E agora parecia que a tensão entre nós aumentava. "Clara, você..." ele começou, mas a voz trêmula dele me deu condição. Eu não tinha mais tempo para escutar palavras vagas. "Você sabe o que descobri, não sabe?" Interrompi, a determinação crescendo. "Eu sei sobre as mensagens, e sobre ela, a mulher para quem você tem mandado dinheiro.
O que você tem a dizer sobre isso? Miguel ficou rígido, como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido. Vi a cor de seu rosto mudar, e a reação dele era tudo o que eu precisava para saber que eu tinha acertado. Ele abriu a boca, mas não disse nada. O silêncio pairou entre nós, um abismo profundo que se formava a cada segundo. Você achou que eu ficaria aqui quando soubesse da verdade? Eu continuei, a raiva se infiltrando na minha voz. Estava em cada mensagem que eu li, cada transferência de dinheiro. Como você pôde fazer isso comigo? Nesse ponto eu estava inflamada, a dor se transformando em uma força que brotava de mim. Cada descoberta, cada detalhe que eu tinha reunido era um tijolo na parede que eu estava prestes a derrubar, e o momento estava chegando. Felipe, ele tentou se defender, mas não ia deixar que ele se fizesse de vítima. Ele não tinha como escapar da realidade, e eu não deixaria. Não! Gritei, a intensidade da minha indignação quebrando o silêncio pesado. Chega! Eu não sou a única que precisa ouvir isso. Ninguém aqui é um coadjuvante na sua história. E você vai ouvir a minha versão. Vamos fazer isso do jeito certo. Vamos discutir tudo isso. Hoje à noite na reunião da família. Eu não vou me calar. O olhar dele se transformou em pânico. Ele tentava manter a compostura, mas as palavras pareciam ter se perdido em sua garganta. Ele sabia que era tudo verdade. E com um movimento rápido, saí dali, decidida e com um novo propósito. Nas horas seguintes, a adrenalina ainda pulsava em minhas veias. Eu precisava me preparar. O que eu estava prestes a fazer não era apenas sobre mim, mas sobre cada mulher que se sentiu presa em um relacionamento tóxico, cada uma que teve medo de se levantar e falar. Mas eu não estava sozinha nisso. A reunião tinha que ser um palco para revelações. E eu precisava de apoio. Enviei mensagens para Ana e outras amigas, pedindo que estivessem lá. Ouvindo as confirmações de todas, um novo fôlego surgia dentro de mim. Ninguém esperava pela verdade que eu estava prestes a entregar. Seria o momento da virada. E eu tinha que me certificar de que todas as provas estaria. Os rostos conhecidos, amigos e familiares preenchiam os espaços. O aroma da comida caseira envolvia o ambiente, mas eu estava nervosa, com o estômago em um nó. Eles não faziam ideia do que estava prestes a acontecer. Precisava de um tempo sozinha, antes de todo esse barulho. Clara, você está bem? Ana veio até mim enquanto eu respirava fundo na cozinha. Não, tem algo que eu preciso fazer. Respondi, meus olhos fixos em um canto da sala. O que é? Sua expressão se tornava mais séria. Eu vou confrontá-lo. Hoje é o dia. O que eu descobri precisa ser dito diante de todos. Não vou deixar que isso passe sem que as pessoas saibam quem ele realmente é. Eu poderia sentir a tensão ao redor. Ana me olhou por um momento e assentiu. Senti seu apoio. Era o que eu precisava. Retornei à sala e lá estava Miguel, cercado por sorrisos e conversas despreocupadas. Ele pareceu notar que eu não estava apenas observando, mas por um momento eu hesitei. O batimento acelerado do meu coração foi acompanhado por um impulso que não podia ignorar. A hora havia chegado. Pessoal! Chamei, a voz ecoando pelo ambiente. Todos voltaram a atenção para mim. Miguel parou, a expressão mudando lentamente de sorriso para confusão. Eu preciso que vocês escutem uma coisa muito importante. Minha voz soou mais firme do que me senti. Miguel e eu temos que conversar. Ele não estava sendo honesto comigo, e tenho provas. Os murmúrios preencheram o espaço, e a tensão era palpável. Todos olhavam e senti os olhares curiosos. Miguel se levantou do sofá, piscando, confuso e preocupado. Eu sabia que queria que tudo fosse leve, mas não dava para voltar atrás. Clara, o que você está fazendo? Não é hora para isso, disse ele, tentando interromper, mas eu não ia deixar. Não é hora para isso? Retruquei, aproveitando a oportunidade. Como você pode dizer isso quando tem mentido para mim todo esse tempo? Comecei a puxar os papéis que tinha preparado, os prints das mensagens, as transferências, tudo em minhas mãos. O silêncio na sala era vívido. A respiração de todos parecia contida.
Olhando profundamente nos olhos de Miguel, vi que a fachada dele estava começando a ruir. Olhem isso! Gritei levantando os papéis. Essas são as mensagens que ele trocou com outra mulher. Ele não só esteve me traindo, mas também enviando dinheiro. Olhem e vejam você mesmo. Os olhares do público se voltaram para Miguel, que estava completamente em choque. Aquilo não era um momento qualquer. Era um despertar, e cada palavra que eu falava penetrava na presença dele como uma lâmina afiada. Como você pôde? Perguntei, enquanto passava as folhas pelo ar, um silêncio pesado o tempo. A tensão de segredos desvendados começou a se espalhar. Murmurinhos e expressões de surpresa escalaram em cada esquina. Miguel tentou argumentar, mas a voz dele saiu trêmula, confusa. Não havia mais espaço para ele ali, só a verdade. Clara, isso não é o que você pensa. Foi tudo o que conseguiu dizer. Mas naquele momento, todos estavam contra ele. O olhar de apoio dos meus amigos e familiares era palpável. Você sabia? Uma das tias perguntou, abrindo o jogo. O murmúrio começou a crescer. Eu não queria acreditar. Eu sempre quis proteger nossa imagem. Miguel tentou justificar, mas pouco a pouco ele foi se afundando na espiral do abandono. Proteger nossa imagem? Perguntei, seguindo a linha de raciocínio. Eu não ligava mais para o que as pessoas pensavam. E no momento exato em que Miguel começou a ver que estava sendo exposto, senti como se tivesse um poder sem precedentes. Ele estava cercado, não apenas pela família e amigos, mas também pela realidade de. As reações ao nosso redor eram intensas. Alguns ficaram em choque, outros pareciam solidários. O que antes parecia um laço inquebrável agora se mostrava uma frágil estrutura em colapso. O que eu precisei começar a expor havia virado um mar de emoções. Mas no fundo, mesmo o nó na minha garganta persistia, e havia algo que não estava completamente resolvido. Algo me dizia que essa história ainda não tinha acabado. Uma sombra pairava sobre a cena, e algo no olhar de Miguel estava prestes a se transformar. Uma nova reviravolta que ameaçava nosso mundo novamente. Uma voz ecoou em meio ao clamor e desordem. Uma voz conhecida. Era o vizinho, que havia se aproximado. No fundo da sala, apareceu com o celular na mão. A expressão no rosto era de preocupação. Clara, eu preciso te contar algo. Meu coração estava acelerado, a respiração curta, olhares fixos em mim, as expressões mudando a cada nova revelação. Miguel ficou parado, o rosto pálido, o olhar perdido. O que eu fiz? Uma parte de mim queria recuar, mas a outra parte, aquela que havia sofrido em silêncio, queria gritar. Era agora ou nunca. Eu havia exposto a verdade, e não havia como voltar atrás. Com as provas em mãos, vi o rosto de Ana ao fundo, uma expressão de apoio e solidariedade. Ela poderia ter sumido na confusão, mas estava ali, pronta para me ajudar a conduzir essa batalha. Clara, isso é sério. Ouvi a voz da minha tia interromper o silêncio, e um frio percorreu minha espinha. Eu sei, tia. Não tô fazendo isso por diversão, rebati. A raiva misturada com a dor borbulhava em mim. Eu não posso mais viver nessa mentira. Miguel tentou se movimentar, mas algo o impedia. Ele sabia que tinha pisado na bola, mas a fragilidade dele era visível. Ele foi cercado pela impressão de que tudo estava prestes a desmoronar. Segurei as provas com força, como se fossem uma âncora me mantém no lugar. Você realmente precisa de apoio? Perguntou um amigo meu, quebrando um pouco da T. Havia uma mistura de incredulidade e preocupação na sala. O clima estava pesado, como se todos estivessem esperando pela explosão que provavelmente aconteceria. Miguel abriu a boca para explicar, mas eu não estava disposta a permitir que ele falasse. Não até que as verdades estivessem expostas como deveriam. Vamos conversar sobre a mulher, Miguel, sobre o dinheiro, as mensagens que você enviou. Vários rostos mostravam desapontamento e desconforto. A cena que antes era um simples encontro familiar, agora parecia um tribunal. As vozes baixas começaram a preencher o espaço. E eu sabia que o apoio dos meus amigos e familiares poderia fazer a diferença. Eu não sou a única que percebeu que algo não está certo, disse uma prima. Todos percebemos e tentamos avisar você, Clara. Miguel se virou, pálido, buscando algum tipo de aliado. Mas a reação não veio.
As pessoas começaram a se afastar dele. E aquele que já foi o líder da casa, agora se tornava o réu. Será que ele via Uma pequena parte de mim se sentia aliviada, mas outra estava presa no medo do futuro. Eu não tinha certeza do que aconteceria a seguir, mas precisava me manter firme. Havia liberdade no ar, mas o medo ainda fazia parte de mim. O que eu ia fazer agora? E como tudo isso afetaria no futuro? Clara, Miguel tentou, mas não pude deixar que ele se esquivasse. Não adianta mais, Miguel. Minha voz saiu firme. Já estava cansada das desculpas que não eram suficientes. Nós estamos sendo expostos. Não podemos esconder isso. E ao longe, vi meu vizinho. Ele estava ali, prestando atenção em tudo. Os olhos dele refletiam uma empatia, mas também uma preocupação. Ele sempre pareceu tão calmo e tranquilo. E hoje, ao vê-lo na cena, percebi que sua presença acrescentava uma camada a mais. O que ele sabia? Queria perguntar, mas não era a hora. O que você queria que eu fizesse? Miguel finalmente disparou, enfrentando a situação não com arrependimento, mas com uma defensiva. Queria que você parasse de mentir e que você assumisse as consequências do que fez. Cada palavra era um tiro. Eu senti a força das minhas emoções crescendo. Você estava me traindo, Miguel, e ainda assim estava aqui como se nada estivesse acontecendo. Naquele instante, uma risada nervosa soou entre os convidados. Gritos de indignação começaram a surgir. Como ele teve coragem? Ouvi. O escândalo enchia a sala, e eu estava dividida entre uma espécie de alívio e o frenesi da confusão. As pessoas, uma a uma, começaram a se inclinar contra ele. A verdade era como uma onda, e Miguel ficou submerso. Houve um murmúrio em torno de mim. Várias vozes comentavam, pessoas compartilhando suas experiências. Algumas se aproximaram, oferecendo apoio silencioso. Outras apenas observavam, como se quisessem saber como eu reagiria. Um ciclo estava se formando, e o peso da minha verdade estava finalmente sendo compartilhado. A cada novo questionamento que surgia, eu via Miguel murchar. Ele estava perdendo não só a confiança de todos, mas também se afundando social e emocionalmente. Aquilo era um jogo de cartas que virou contra ele, e eu não poderia me sentar calada. A cada olhar confuso, senti a força dentro de mim crescer. Você não merece que eu finja que isso não está acontecendo, Miguel. Gritei. As vozes dos meus amigos e familiares subiam, algumas afirmando que tudo o que ele fez era inadmissível. E, de repente, enquanto todos o cercavam, vi uma pequena chama de esperança acender dentro de mim. Não que a dor tivesse desaparecido, mas havia uma enxurrada de apoio ao meu redor. As pessoas começaram a falar uma com a outra, e eu percebia que não estava sozinha. Foi um momento bom ter esse público ao meu lado. Eles estavam lidando com: "Você é forte, e a vida vai te levar para longe de tudo isso", Ana me disse, soando como uma âncora em meio ao maremoto. Ela estava certa. Eu precisava começar a pensar em mim mesma, o que quer que isso significasse. O que eu queria agora? Me perguntar isso era uma novidade. A luta ainda estava presente, mas algo dentro de mim estava mudando. Continuei a prestar atenção em tudo ao meu redor. As reações eram uma mistura fascinante. Algumas pessoas pareciam em choque. Outras estavam fazendo comentários baixos, mas precisavam ser ouvidas. E havia sempre o grupo de apoio, com aqueles que seriam leais a mim, não importasse o que acontecesse. Com o tempo, a atmosfera começou a mudar. O ataque a Miguel foi murchando ao mesmo tempo em que eu me tornava mais forte. Todas as palavras que eu havia guardado estavam sendo liberadas como uma avalanche. Sim, as vozes de apoio eram boas, mas severas. Isso era um campo de batalha. E as pessoas ao meu redor estavam com opiniões formadas. Que era como se, ao descobrir que não havia mais espaço para a defesa, ele soubesse que a máscara que usava havia caído. "Clara, eu só queria", começou, mas não tinha como continuar. Não havia nada do que ele pudesse dizer que pudesse me confortar agora. "O que você queria? Proteger o seu ego?", respondi,
com a certeza de quem tinha passado por uma redenção. A tensão na sala aumentou novamente. A sensação de que havia pulverizado a mentira na frente de todos era revigorante, mesmo que a pressão social ainda ficasse presente. Miguel se virou para a saída, desesperado, e assim que ele começou a se afastar, pude sentir um misto de raiva e alívio. Ele se tornou apenas mais um personagem que não possuía mais o espaço na minha narrativa. Precisava crer que aquilo seria um novo começo. Mais tarde naquela noite, quando as coisas começaram a se acalmar e as conversas se tornaram mais amenas, senti um mix de emoções. Havia uma mistura de orgulho em mim, um orgulho por ter falado. Olhei ao meu redor enquanto as luzes estavam acesas. Os rostos cansados, mas aliviados de apoio me cercavam. Mas um pensamento me atormentava. O que aconteceria agora? O que eu faria com essa liberdade recém-descoberta? Ainda havia muito a resolver. Não saber como seguir em frente me deixava angustiada. Mas naquele instante, quando vi o vazio que Miguel deixou, algo dentro de mim começou a se acender. Não era apenas uma liberdade física, mas uma liberdade mental. Começava a reconhecer que sua destruição não seria o fim, mas o início de algo novo. E foi então que ouvi uma batida na porta, uma interrupção que me fez ficar alerta. Era como se algo maior estivesse prestes a entrar. O que isso significava? Quando fui abrir, o medo e a expectativa coexistiram. A porta se abriu devagar, e ali estava meu vizinho, com uma expressão séria no rosto e a preocupação evidente nos olhos. Clara, eu preciso conversar com você. Agora. Oh não, o que ele sabia? E por que havia tomado Aki? O futuro ainda guardava muitos segredos. O silêncio na sala estava denso. O olhar do vizinho era grave e ele parecia tão determinado. Fiquei sem saber se desejava saber o que ele tinha a dizer. A verdade ainda jazia sobre mim, pulsando a cada batida do meu coração, enquanto as peças do quebra-cabeça da traição de Miguel se juntavam lentamente. O aveludado clima familiar do encontro agora se tornara um campo de batalha. Clara, preciso falar com você, ele repetiu, mais firme. O rosto dele, normalmente tão sereno, exibia uma fenda de preocupação. O que você sabe? Eu não podia ser gentil. Estava cansada de rodeios. Minha coragem arranhava a superfície da dor. Ele hesitou, como se estivesse pesando as palavras. Vi Miguel com alguém. Acho que isso é sério. Um frio percorreu meu corpo. Meu estômago se revirou. O que mais poderia estar escondido? Miguel e seu comportamento misterioso estavam se tornando um labirinto de emoções e incertezas. Olhei para o homem à minha frente. Tentei encontrar algum vestígio de compaixão em seu rosto, mas tudo o que enxerguei foi sinceridade. Já havia algo entre vocês? As palavras saíram como um sussurro, e eu não gostei da fraqueza nelas. Ele parecia chateado. Clara, eu só quero que você saiba. Não vim aqui para julgar ou causar mais dor, mas a verdade precisa ser contada. As luzes felsas da sala refletiam nas lentes do meu celular. O que mais poderia socialmente se desmontar naquela noite? Claros fragmentos de um futuro despedaçado. O peso da traição de Miguel ainda se abatia sobre mim, e o que estava prestes a acontecer ainda estava envolto em trevas. Obrigada, murmurei, desapontada. Era como se o ar ao meu redor estivesse repleto de insegurança e raiva. Sabia que não engrandeceria este momento, mas a necessidade de expor a verdade superava a dor. Eu realmente aprecio. Ele assentiu, a expressão dele suavizando um pouco. O ambiente estava pesado, um contrapeso emocional lotado de palavras não ditas. Ouvindo as vozes e conversas ao fundo, eu sabia que o que veio a seguir exigiria mais do que uma preparação emocional. O clima já estava conturbado e eu deveria estar pronta para agir. Com um último olhar para o meu vizinho, decidi que era hora de colocar em prática os planos que já tinham começado a tomar forma durante as horas anteriores. Era hora de retomar as rédeas da minha vida. Nos dias que se seguiram, mergulhei em um turbilhão de mudanças. Cada passo que eu dava sentia como uma forma de libertação. Comecei a reformular meu espaço.
A casa que um dia foi nosso refúgio, agora estava sendo transformada em um espaço que era apenas meu. O cheiro de tinta fresca invadiu o ambiente enquanto eu lavava as paredes, trocava os móveis de lugar e emprestava minha energia em cada pequena mudança que fazia. A rotina que antes me prendeu se transformou. Voltar para a sala de aula, ler histórias, ouvir risadas, me lembrar de como é inspirador ajudar outras pessoas, me fez sentir viva novamente. E as alunas, elas me surpreenderam. Cada sorriso delas me devolvia um pouco do que havia perdido. Ver a esperança nos olhos delas me lembrava do poder da comunidade. Uma pequena garota, a Beatriz, começou a fazer perguntas mais profundas sobre vida e relacionamentos. Um dia, ela me disse: "Professora, espero que você esteja feliz. Você merece." Naquele momento, a admiração atravessou meu peito. Eu não sabia que estava reanimando a força não só para mim, mas para outras mulheres em formação. Segui com isso. O café que antes era apenas uma pausa se tornou um espaço de conexão. Comecei a organizar encontros com as mães das alunas, aproveitando as reuniões para também trocar experiências, desabafar e compartilhar anseios. Numa dessas reuniões, uma mãe se abriu sobre a dificuldade de conciliar a vida profissional com os desafios em casa e uma rede de mulheres que se ajudariam mutuamente a encontrar seus caminhos, superando as barreiras que frequentemente encontramos. Naquele momento, decidi que queria empoderar mais mulheres em situações difíceis, não só em minha comunidade, mas em todas as partes que pudesse alcançar. Ao longo das próximas semanas, comecei a trabalhar na ideia do projeto. Ia convocar uma roda de conversa, algo que se tornaria um espaço seguro para que pudéssemos discutir nossos medos e experiências, e principalmente vencedores. Um lugar para nos tornarmos mais fortes juntas. Enquanto caminhava por esse novo projeto, vislumbrei um horizonte de possibilidades. A vida estava se transformando em algo mais. No entanto, Miguel ainda estava presente em meus pensamentos, uma sombra distante, mas que nunca deixava de ser uma dor. O sentimento de precisar fechar aquela porta ainda me atormentava. Uma tarde, ao revisar um novo documento da antiga planificação do projeto, o telefone vibrou. Era uma memo. Estava prestes a descobrir se a vida que eu havia escolhido seguia adiante, ou se o passado ainda estava disposto a se interpor no meu caminho. Com o coração acelerado, percebi que a jornada ainda não estava completa. Mergulhar nesse novo capítulo significava que, por mais que houvesse clareza em minha vida, a batalha final ainda poderia surgir. E nesse momento, ao olhar para o futuro à minha frente, uma pergunta ecoou na minha mente. O que mais estava por vir? Eu sabia que não havia como recuar, e a história estava prestes a revelar novos desafios, trazendo uma nova reviravolta dramática que eu não poderia prever. Olha, muitas coisas mudaram desde aquele dia fatídico. O tempo passou e, de certa forma, eu também mudei. Sinto que reconstruí minha vida a partir das cinzas de um passado turbulento. Não vou mentir, não foi fácil. Houve momentos em que a escuridão parecia me engolir, mas eu lutei. E hoje posso dizer que sou uma mulher mais forte, mais inteira e mais livre. Meses. Não demorei a receber uma proposta para coordenar um projeto de combate à evasão escolar em uma escola pública local. Trabalhar com crianças que precisam de apoio e oportunidades pareceu um chamado verdadeiro para mim. Eu estava empolgada para construir conexões para ajudar as alunas a encontrarem seus próprios caminhos. E acredite, isso me trouxe uma alegria indescritível. O que eu mais esperava ao acordar agora era saber que poderia fazer a diferença na vida de alguém. E isso se refletiu no meu entusiasmo com o trabalho. Conforme fui criando esse espaço para mim mesma, pude sentir o suporte das novas amizades que fui construindo. Algumas das mães das minhas alunas se tornaram verdadeiras amigas. Fazíamos reuniões, saídas e até alguns jantares juntos. Era uma alegria ter conversas que alimentavam a alma, saber que não estava sozinha e que juntas poderíamos enfrentar qualquer desafio. O apoio mútuo se tornou a nossa base. Começamos um grupo de mulheres que se reunia mensalmente.
Respondi com um simples "não espero nada de você. Obrigada por me mostrar o que eu não mereço." E fechei aquele capítulo para sempre. Eu aprendi a apreciar as pequenas coisas que antes passavam desapercebidas. Uma tarde ensolarada, uma boa leitura ou até mesmo uma conversa descontraída com amigos. O olhar que eu tinha sobre a vida mudou. Eu não precisaria mais aceitar menos do que merecia. Uma vez conversando com uma das mães da escola, ela me olhou nos olhos e disse uma coisa que vou levar para a vida. Você não é apenas uma sobrevivente, Clara. Você se tornou uma guerreira. Aquela frase ecoou dentro de mim. Eu me lembro de olhar para ela e sentir que, sim, era isso que eu era agora. Uma mulher que, assim como tantas outras, aprendeu a se levantar mesmo após os maiores percalços. Ouvindo as histórias dessas mulheres incríveis ao meu redor, fui percebendo o impacto que minha jornada causava. É um recomeçar sempre. Uma renovação que cresce a partir das bagagens que decidimos deixar para trás. O que temos que fazer é olhar para dentro e encontrar aquela força que está sempre ali, só esperando para ser descoberta. E se eu tiver uma lição para compartilhar, seria essa. A vida é um mar de possibilidades. Você só precisa ter coragem de navegar. O horizonte é vasto, repleto de novas cores e formas. E é para lá que eu vou. E aí está meu convite para você. Junte-se a mim nessa jornada incrível de autodescoberta e empoderamento. Se você está passando por algo semelhante, saiba que você não está sozinha. Por mais escura que a situação pareça, há sempre uma luz lá no fundo. Lute por seu valor. Busque a felicidade que merece. E se lembre, você só precisa dar o primeiro passo. Agora é a sua hora. Não deixe para amanhã. Você